Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu tenho a grata satisfação de ter aqui a presença de 3 acadêmicos de direito, o Lucas, a Luma e o Walter, que farão perguntas afetas aos temas de direito desportivo que tratamos nessa semana do Saber Direito. Dando prosseguimento, então, às perguntas e respostas do programa, eu peço ao Lucas que faça a sua primeira pergunta, tire a sua primeira dúvida, que eu vou tentar gentilmente fazer a resposta da forma mais abrangente possível. Qual a diferença entre cláusula indenizatória e cláusula compensatória? Lucas, obrigado pela sua pergunta. Nós tivemos a oportunidade de ver, durante essa semana no Saber Direito, todas as características inerentes ao contrato de trabalho do profissional que deseja exercer sua atividade como atleta em qualquer modalidade esportiva. A cláusula indenizatória é a cláusula que é devida por um outro clube ou pelo próprio atleta em função do seu clube empregador, nas hipóteses em que ele opta por rescindir esse contrato de forma antecipada. Então, se o contrato, por exemplo, é de 5 anos e o atleta prefere rescindir esse contrato de forma antecipada, indo jogar em outra agremiação antes do término dos 5 anos, ou o próprio atleta, ou normalmente como acontece, a agremiação que busca os direitos daquele atleta é obrigada a indenizar o clube pelaquela rescisão antecipada, daí inclusive o nome cláusula indenizatória. A cláusula compensatória, por sua vez, é aquela em que o clube deve ao atleta quando por algum motivo que foge às hipóteses de justa causa, o empregador, ou seja, o clube, rescinde o contrato também antes do tempo. Então, suponhamos que você tenha sido contratado para jogar por 3 anos pelo Barueri Voleibol e o Barueri, ao término do 2º ano, já decide rescindir o seu contrato, sem que seja uma hipótese de justa causa. Nesta circunstância, o clube deve ao empregado uma cláusula compensatória, ou seja, ele compensa o fato daquele empregado ficar desempregado antes do término previsto para o seu contrato. Então, compensa-se a falta de atividade, principalmente a falta de remuneração desse empregado durante aquele período que ele teria a expectativa de continuar jogando pelo Barueri, no meu exemplo. Essa é a distinção entre cláusula indenizatória e cláusula compensatória. Luma, por favor, qual a sua pergunta? Professor, a falta de pagamento de direito de imagem gera rescisão indireta do contrato de trabalho? Luma, também muito pertinente a sua pergunta. Tivemos acesso a esse tema na primeira aula e ficou muito claro, e assim eu espero que estejam para todos que nos acompanharam, que o direito de imagem, quando não é objeto de fraude, e esse é o principal ponto, ou seja, o direito de imagem que é reflexo efetivo da cessão de imagem do atleta para o clube, para que o clube possa fazer campanhas promocionais e divulgar suas marcas através daquele atleta, é um direito de natureza civil. Em sendo direito de natureza civil, não se enquadra nas hipóteses do artigo 31 da Lei Pelé, da Lei 9.615 de 98, daí porque, até utilizando a análise de um caso concreto que foi objeto de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho, concluímos, obviamente, de forma muito respeitosa, que naquele momento o Tribunal Superior do Trabalho teve um entendimento contrário à Lei Pelé, porque o direito de imagem, ainda que ele seja objeto de inadimplência, ele não gera hipótese de rescisão indireta com base no artigo 31 da Lei Pelé. Walter, qual a sua primeira pergunta? Professor, quais as principais distinções do contrato de trabalho de um atleta profissional para um trabalhador regulado pela CLT? Walter, também tratamos esse assunto na primeira aula e já começamos pela forma, né? Ou seja, enquanto o empregado regido pela CLT pode ser contratado inclusive de forma verbal, né? O trabalhador, enquanto atleta profissional, obrigatoriamente deve ter um registro documental do seu contrato, inclusive para fins de competição. Por quê? Porque ele só consegue uma autorização para jogar determinada modalidade se o contrato de trabalho escrito for apresentado na federação. Então, o que a gente costuma dizer, há um vínculo empregatício do atleta com o clube, mas o vínculo desportivo, que é gerado com a inclusão do atleta como possibilidade de competição, e isso é feito perante a federação ou confederação, só passa a ser válido com o registro desse contrato. Então, a primeira distinção, enquanto há o contrato pode ser inclusive verbal, no outro, o contrato deve ser escrito, não há outra opção. Segunda distinção importante, além do contrato verbal, podem ser feitas cláusulas com maior abertura e flexibilidade com o trabalhador seletista. No caso do atleta profissional, não. No caso do atleta profissional, a lei estipula uma série de limitações, a cláusula indenizatória e compensatória, que já tratei na resposta ao Lucas,
As questões afetas exclusivamente ao atleta profissional, que são o repouso semanal remunerado distinto do que ocorre com os trabalhadores comuns, por exemplo. Os trabalhadores comuns têm uma preferência de trabalho aos domingos, de repouso aos domingos, perdão, enquanto o atleta profissional preferencialmente após os jogos. E um outro aspecto de suma relevância que talvez distinga por completo os dois contratos. No contrato seletista, a regra é que seja indeterminado, ou seja, eu entro e não sei em primeiro momento quando serei despedido, ou seja, não tem um término previsto. Necessariamente o meu contrato será indeterminado. No atleta profissional não, obrigatoriamente é um prazo e ele varia de 3 meses a 5 anos. Essas são as principais distinções entre o contrato de trabalho do atleta profissional e o contrato de trabalho, digamos, comum dos demais trabalhadores regidos pela CLT. Lucas, mais alguma pergunta? Professor, quais são as hipóteses de fraude do direito de imagem? Lucas, a sua pergunta é bastante pertinente, gerou bastante discussão, ainda gera, na verdade, perante a jurisprudência trabalhista. Inclusive, conforme nossa abordagem, acreditamos que esse preconceito em relação ao direito de imagem tenha motivado essa decisão do TST. E por que dizemos preconceito? Porque, de fato, se tornou bastante comum entre os clubes, e essa é a primeira forma de fraude, valer-se do direito de imagem para suprimir direitos trabalhistas e para burlar a incidência de determinados impostos e obrigações fiscais sobre os salários dos atletas. Então, por exemplo, o clube negociava com o atleta um salário de R$10 mil, mas quando o atleta ia receber aquele valor, em que pese entrar na conta dele, ou seja, ele receber efetivamente R$10 mil, o clube fazia um contrato paralelo onde ele registrava o atleta por R$5 mil na sua carteira de trabalho e fazia um contrato de direito de imagem de R$5 mil para totalizar aqueles 10, tirando vantagens sobre os R$5 mil que eram pagos como direito de imagem, já que a lei fala que o direito de imagem regularmente realizado tem natureza civil. Agora, onde está a fraude? Para que esse direito de imagem esteja regulamentado, eu preciso efetivamente explorar a imagem do atleta. E na grande maioria dos casos, os clubes pagam o direito de imagem, mas não fazem qualquer exploração, deixando muito claro que não há uma cessão da imagem, mas simplesmente uma forma de burlar a legislação trabalhista e fiscal. Então, de uma maneira geral, essas são as principais formas de fraude ao direito de imagem. Luma, alguma pergunta? Sim. Professor, quais são os direitos dos atletas que sofrem um acidente de trabalho? Excelente pergunta, Luma. A questão do acidente de trabalho para atleta profissional ainda é muito controversa. Num primeiro momento, o que eu poderia responder de imediato? Os direitos são os mesmos afetos a um trabalhador comum. Que direitos são esses? Primeiro, o seu contrato de trabalho, na hipótese em que aquele acidente gere um afastamento superior a 15 dias, que ele seja afastado, então, pelo INSS, pela Previdência Social. Então, o atleta vai ser submetido a uma perícia por parte da junta médica do INSS, onde vai ser avaliado o grau e a extensão daquela lesão. Então, esse é o primeiro direito que ele tem. Tem também o direito, caso se confirmada que aquela lesão vá perdurar em determinado momento, de receber um benefício previdenciário, que pode ser um auxílio-doença ou um auxílio-acidente. Muito bem. Partimos agora para os direitos, digamos, judiciais, ou que demandariam uma ação judicial, que é uma eventual reparação de danos morais e materiais. E nesse caso que gera toda a celeuma, existe responsabilidade do clube quando o atleta simplesmente se acidenta no próprio exercício da profissão? Exemplo, durante um jogo de futebol, determinado atleta entra em contato físico com o outro e há uma lesão, por exemplo, um rompimento de um ligamento cruzado no joelho, e esse rompimento do ligamento cruzado vai deixar o atleta afastado por 3 meses. Existe, então, a obrigação do empregador de reparar moralmente aquele atleta, reparar materialmente. O que nós entendemos? Que no caso do atleta profissional, o seu empregador só terá responsabilidade se for constatada a hipótese de que ele não ofereceu todos os elementos mínimos exigíveis em lei para que o atleta possa desempenhar aquela atividade. Do contrário, ou seja, se o empregador conferiu ao seu atleta todos os direitos necessários a essa hipótese, ou seja, treinamento adequado, instalações corretas, campo de jogo em perfeito estado, se ele concedeu todos esses elementos, certo? E o atleta se lesiona por força natural da competição, ou seja, porque as características do esporte, no caso do futebol, exigem bastante contato e naturalmente está sujeito ali a uma lesão, aí nós entendemos que nessa hipótese decorreu da atividade e essas reparações de dano moral e material, em princípio, não estariam presentes. Walter, alguma pergunta? Sim. Explica a aplicação da teoria de aceitação do risco
no exame da responsabilidade civil do atleta profissional? Essa pergunta, Walter, complementa a que a Luma acabou de fazer. Ou seja, o que é a teoria da aceitação do risco? A teoria da aceitação do risco, de forma muito sucinta, ela basicamente acredita o quê? A partir do momento que eu desejo exercer determinada atividade, e aqui eu gosto muito de usar o exemplo do automobilismo, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas foi feito um filme recente sobre uma das maiores rivalidades no esporte do automobilismo, que era o James Hunt, um inglês, contra o austríaco Niki Lauda na Fórmula 1. E ali, sucintamente, se dizia o seguinte: em busca da glória, ou seja, de ser o número 1 do esporte, né, de desenvolver ali a velocidade, a adrenalina, tudo aquilo que envolvia o automobilismo, esses atletas chegaram ao nível tal de que houve um acidente durante a prova e o Niki Lauda teve bastante, né, grande maioria partes do corpo dele queimada, inclusive na cabeça, com uma certa sequela física e estética. Ou seja, ao admitir que eu quero ser aquele profissional, que eu quero, por exemplo, ser um piloto de provas, um piloto de automobilismo, eu passo então a aceitar aquele risco. E aí, com base nessa teoria, que eu só vou ser obrigado a responsabilizar o empregador se ele não conferir os critérios mínimos de segurança. Ou seja, se o acidente decorrer da própria corrida, da própria atividade, obviamente que eu não sou obrigado a reparar. Eu peço licença a vocês, nós vamos para um breve intervalo e em seguida voltaremos com o Saber Direito Responde. Retornamos com o Saber Direito Responde e prosseguiremos então na análise e resposta das perguntas feitas pelos 3 acadêmicos de Direito que estão aqui, o Lucas, a Luma e o Walter. Lucas, o que mais você tem dúvida em relação ao que nós discutimos essa semana no Saber Direito? Professor, as decisões das justiças desportivas podem ser canceladas pela justiça comum? Excelente pergunta, Lucas. Poder, em tese, pode. Sempre poderá. Mas qual o raciocínio que nós temos sempre imputar para qualquer decisão da Justiça Desportiva? A competência da Justiça Desportiva, ela é limitada e exclusiva em relação às controvérsias que surjam da competição. Ou seja, quando eu tenho, e é comum nós vemos aí principalmente no futebol, qualquer situação de jogador expulso, jogador ainda que não seja expulso, mas é flagrado pelas câmeras fazendo determinada atividade antidesportiva, ele vai ser submetido a um julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva ou o Tribunal de Justiça Desportiva dos Estados e das Federações. E dentro desse julgamento, ao atleta, ao clube, ao árbitro, qualquer um que seja julgado, tem ampla possibilidade de amplo exercício do defesa e do contraditório, ou seja, ele vai ter acesso a todos os meios de prova, inclusive audiovisuais, ele pode se valer de eventuais recursos, caso ele não concorde com a primeira decisão que lhe é dada, e inclusive pode até recorrer ao STJD, como a grande maioria dos casos ocorre. Isso tudo porque eu respondo para explicar o quê? A decisão, primeiro, como eu bem coloquei, é só de competência exclusiva de competições, ou seja, ele só analisa problemas de competição. É dado toda a oportunidade de defesa. E aí eu lhe questiono, por que após uma decisão, por exemplo, como ficou famoso o caso da Portuguesa, poderia vir a Justiça Comum e afastar o rebaixamento da Portuguesa ou a ascensão do Flamengo e do Fluminense que seja? A Justiça Comum não teria competência para isso, não teria por 2 motivos. Primeiro, porque quando ela fosse analisar aquela discussão, ela o faria, como tentou fazer em alguns casos, depois as liminares foram cassadas, sob a égide do Estatuto do Torcedor ou do Código de Defesa do Consumidor, que não guarda nada de natureza desportiva. Certo? Ou seja, o que eu quero concluir para você? Pode ser cancelada, pode ser revogada? Sem dúvida que pode, mas seria salutar que nunca o fosse, a não ser que o juiz identificasse que o exercício de defesa ou o controle de legalidade daquela lei, daquela decisão, não foi observado. E aí permitiria-se um novo julgamento dentro da própria Justiça Desportiva. Aí eu concordo. Agora, afetar o mérito de uma decisão essencialmente feita com base numa competição, me parece que contraria o próprio artigo 217 da Constituição Federal. Luma, alguma outra dúvida? Sim. Qual a diferença entre direito de imagem e direito de arena? Luma, primeira hipótese, o direito de arena é uma espécie de direito de imagem. Direito de imagem nada mais é que eu, atleta, se tiver interesse, e é importante que já fique claro isso, é uma faculdade, se eu tiver interesse, além daquela atividade esportiva que eu faço para representar meu clube, ou seja, além de eu jogar basquete, vôlei ou futebol, eu cedo o direito de imagem ao meu clube ou a qualquer outro patrocinador que tenha interesse, para que ele possa fazer campanhas publicitárias utilizando a minha imagem.
e aí para isso eu preciso ser remunerado ou não, vai depender obviamente da minha anuência e os termos do contrato. Então o direito de imagem é a cessão da personalidade, do direito de imagem, da representação física daquela pessoa para a utilização em campanhas por ele previamente autorizadas. Muito bem, o que é o direito de arena, em distinção ao direito de imagem? O direito de arena, em que pese também envolver a imagem dos jogadores, por isso que a gente fala que o direito de arena é uma espécie do direito de imagem, ele, na verdade, reflete a obrigação que as televisões, ou seja, aqueles que detêm os direitos de televisionar aqueles campeonatos, os jogos, eles são obrigados a pagar por isso. Ou seja, quando nós, aos sábados, domingos, quartas-feiras, que não é mais comum, assistimos a um jogo de televisão, aqueles clubes que estão ali jogando, eles necessariamente recebem por cederem às possibilidades das televisões divulgarem, né, ou televisionarem aquele jogo. E aí o que entendeu o legislador? Uma vez que os clubes ganham, certo, com essa possibilidade da transmissão, mas quem efetivamente faz o jogo são os atletas, então os clubes recebem o direito de arena, ou seja, recebem os valores por permitir que os jogos que eles participam sejam televisionados, mas os atletas ficam com 5% desse valor. Então, feito o pagamento pela televisão, 5% é retido para o sindicato dos atletas e aí o sindicato vai fazer a distribuição pelos atletas que participaram daquele campeonato, daquele jogo. Essa é a distinção básica de direito de imagem e direito de arena. Walter, alguma pergunta? Sim, professor. Os atletas dos clubes de maior torcida, eles recebem mais direito de arena do que os clubes de menor torcida? Walter, sim, a sua pergunta é pertinente, eu já adianto que a resposta é positiva. Nós tínhamos antigamente no Brasil, ainda existe a instituição, mas ela não tem tanta força como tem hoje, o chamado Clube dos 13. Ali eram, apesar de 13, já até tinham um número superior a esse, eram os clubes de maior representatividade no Brasil. E aí como é que funcionava? A Globo, a Bandeirantes, a Record, quem é que desejasse transmitir aquele jogo, procurava o Clube dos 13 e fazia o pacote. Olha, vou pagar, por exemplo, 20 milhões para transmitir o Campeonato Brasileiro. O Clube dos 13, então, ia fazer o rateio praticamente isonômico entre esses clubes. Hoje mudou, né? Hoje, principalmente, a Rede Globo inaugurou isso, digamos assim, que é quem detém os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro já há alguns anos, e ela faz uma negociação individual com os clubes. E, sob o argumento de que Corinthians e Flamengo hoje detêm as maiores torcidas, esses dois clubes recebem valores superiores aos demais clubes. E, ora, como que se aplica 5% sobre o total do valor recebido, os atletas que jogam nesses clubes, ainda que não sejam, digamos, ou que não estejam vivendo um bom momento agora, né? Por exemplo, a gente tem hoje, quem é o líder do Campeonato Brasileiro, que já foi campeão ano passado, foi o Cruzeiro. Ainda assim, ele recebe menos direito de arena do que o Corinthians e o Flamengo. E sob a argumentação também de que o Cruzeiro, em tese, tem uma torcida mais concentrada em Minas Gerais, enquanto Corinthians e Flamengo conseguem ter, digamos, uma dimensão mais nacional. Então, felizes são os jogadores desses dois clubes, que como eles recebem 5% sobre o que é efetivamente pago, quem recebe, o clube que recebe mais, automaticamente seus jogadores receberão também uma parcela maior de direito de arena. Lucas, você tem mais alguma pergunta? Professor, todo atleta das categorias de base dos grandes clubes brasileiros serão obrigatoriamente negociados com outros clubes? Lucas, a sua pergunta também é bastante pertinente e ela vai de encontro a um dos aspectos que a gente ponderou com bastante firmeza quando a gente tratou da aula sobre o trabalho do menor. E eu vou aproveitar, inclusive, a sua pergunta para reforçar esses aspectos que envolvem o trabalho do menor no desporto. O fato é o seguinte, a legislação toda hoje traz uma série de requisitos para que um clube possa ter uma categoria de base e desenvolver um atleta. E dentro desses vários requisitos, o que me parece mais relevante é que mesmo que aquele atleta, que, por exemplo, se inicie no clube da categoria de base aos 14 anos, chegue aos 18 anos e não tenha aquele rendimento técnico que se esperava dele, ou seja, o clube imaginava que ele ia se tornar um volante excepcional que ia ser aplicado no futebol profissional. Infelizmente, além dele não se tornar um volante excepcional, ele não consegue desenvolver uma técnica para jogar em nenhuma outra posição. O clube pode, simplesmente, rescindir, então, aquele contrato de aprendizagem, sendo a hipótese, e o jogador não deverá absolutamente nada ao clube. E aí foi um ponto interessantíssimo que você colocou, porque todos aqueles que sabem trabalhar e que conhecem a realidade do futebol, sabem que, na verdade, a grande maioria dessas crianças não vingam, como a gente costuma usar
no linguajar futebolístico, ou seja, não se tornam atletas profissionais. E uma vez que eles não se tornam atletas profissionais, poderia se cogitar que houve um prejuízo na vida dessas crianças. Olha, tirando a frustração, obviamente, do sonho de se tornar um atleta profissional, o fato é que essa criança, esse adolescente, ao terminar esse período na categoria de base, por todos aqueles requisitos que a lei exige para que possa existir uma categoria de base, sairá desse clube com algumas características que me parecem essenciais para qualquer cidadão. Ele vai ter uma boa educação. E por que uma boa educação? Porque não basta estudar, ele tem que ter rendimento satisfatório. Ele vai sair bem alimentado e bem nutrido, porque não é só alimentação em volume. É feita uma equipe de nutrição para que se aplique a melhor alimentação ao organismo daquela criança. Ele vai sair fisicamente saudável, ele teve um acompanhamento de um profissional de educação física durante todo aquele período. Ele vai sair psicologicamente acompanhado, né? E se tiver tido, obviamente, eventual distúrbio durante a participação dele, já é um tratamento específico. E com 18 anos e todas essas características, eu não tenho dúvida que ele vai ter total condições de optar por uma outra carreira profissional. Ainda que, obviamente, isso não tem como evitar, ele vai ficar frustrado porque queria ser jogador e não conseguiu. Luma, alguma outra pergunta? O atleta maior de 18 anos profissional, ele pode desempenhar um trabalho noturno? O maior de 18 anos, sim. O menor de 18 anos, não. E por que a sua pergunta é bastante pertinente? Porque hoje no Brasil, com base na Lei Pelé, acima de 16 anos eu já posso me profissionalizar. Então é uma exceção à regra máxima de que eu só posso ser profissional como maior de idade. Autoriza-se então que com 16 anos eu possa ser profissional, certo? Muito bem, se eu posso ser um trabalhador profissional de 16 anos, é uma exceção do artigo 16, da Lei Pelé, eu tenho uma série de obrigações, ainda que eu seja profissional, mas que sejam limitadas à natureza da minha idade. Então, por exemplo, o que diz o artigo 7º e 33 da Constituição Federal? Ele diz que eu não posso ter trabalho penoso, perigoso e noturno. Se eu não posso ter trabalho noturno, infelizmente, ainda que eu seja profissional, mas eu tenho menos de 18 anos, eu não posso jogar. Como é que eu resolvo isso? Nos dias em que a Globo me eleger para o jogo das 22 horas, ou a CBF que seja, infelizmente, mesmo eu sendo profissional, mas uma vez que eu sou menor de 16 anos, eu não posso jogar. Se eu jogar, eu posso ser alvo de uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Walter, sua pergunta final, se me permite. Professor, há um conflito entre o ECA e a Lei Pelé sobre o trabalho do menor? Walter, aparentemente sim. Onde residiria o conflito? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele aponta que acima de 14 anos, qualquer atividade profissional deva ser remunerada, leia-se, com observância dos direitos trabalhistas e previdenciários. Já a Lei Pelé, de forma diversa, atribuiu a possibilidade da manutenção de um contrato de aprendizagem dos 14 aos 20 anos. E aí, durante esse contrato de aprendizagem, ele recebe uma bolsa-aprendizagem, com expressa designação de que não há vínculo empregatício. Então, cogitar-se-ia de um conflito entre o ECA e a Lei Pelé. Mas por que esse conflito não existe? Primeiro, porque a Lei Pelé é específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente é genérico, e segundo, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 61, ele expressamente aponta que a relação de trabalho vai ser disciplinada por lei especial. Por isso que existe um aparente conflito, mas um exame mais detalhado das duas normas não aponta para conflito algum, ainda que se possa imaginar que existiria ali uma restrição. Bem, nosso programa Saber Direito Responde está chegando ao fim. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença dos acadêmicos Lucas, Luma e Walter e tenho a esperança de que com as aulas dessa semana e com esse debate que tivemos aqui de forma de perguntas e respostas, eu tenha conseguido motivá-los a todos a aprofundar os estudos no direito esportivo. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.